A graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Estamos retornando e começando mais um Na Mesa Podcast, hoje com uma presença muito especial, com duas presenças muito especiais. Está conosco a pastora Rafaela, eu quero começar por ela hoje, tá, pastor? Pastora Rafaela Câmara e o nosso pastor Rodrigo Câmara está retornando também conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É uma alegria retomar. A gente estava falando que a gente teve um ano sabático e voltou agora depois de um ano. E estar à mesa com vocês é uma satisfação imensa. Amém? Eu tô só um pouco preocupado porque o último foi comigo, né? Aí Então foi? eu destruí e agora vim fazer a reconstrução do templo, né? Isso é bom, né? Isso é bom. E a gente julga que, ou pelo menos julgávamos que era a primeira pergunta que a gente faz é a mais difícil. E a gente quer começar pela pastora Rafaela. Quem é a pastora Rafaela Câmara? Eu Sim. sou uma filha muito amada, que foi muito perdoada. Por isso, muito amada. Mas tenho 41 anos, sou casada com esse homem lindo e maravilhoso. Tenho uma família graciosa. E é isso. Amém. Eu sou empresária, sou mãe de 3 filhos lindos, Ramon, Bia e Miguel. Mas eu acho que se você for falar sobre a minha identidade principal, aquilo que mais... Eu sou a menininha do papai. Pastor, a gente já fez essa pergunta, mas a gente está com um público novo, então eu queria fazer de novo. Quem é o pastor? Não, quem é Rodrigo Câmara? Que o pastor muitos já conhecem, né? Quem é Rodrigo Câmara? Eu sou filho. Tá copiando, Filho tá vendo? e afirmado, né? E afirmado. E afirmado. Eu tenho 42 anos, sou muito bem casado com essa jovem senhora que está aqui ao meu lado. Nós temos 3 filhos, sou pastor sênior da Cultura do Céu, né? Sou empresário e eu acredito que, se resumir tudo, a primeira palavra vale. Nós somos filhos realmente, nós somos filhos do Pai, né, do Abba, e é o que importa, porque é certo que nós abriríamos mão de tudo, né, simplesmente para ser filho. Amém. E essa é a realidade. As outras coisas, Deus ele veio e queimou todos os outros amores. Né? Essa é a grande realidade de nossas vidas. E antes da gente começar a entrar já no tema, o senhor, já no podcast que o senhor foi, no primeiro episódio lá que a gente fez, inclusive a gente prometeu a parte B, a gente está só cumprindo, né? E hoje com a presença ilustre aí da pastora Rafaela. O senhor traz uma história de superação, não só de afirmação, hoje o senhor sabe que o senhor é filho, Sim. mas o senhor tem uma história muito bonita que o senhor trouxe algo no primeiro episódio e a gente, a partir disso, a gente vai seguir hoje com um tema que também diz respeito a isso e a gente já vai rumando para isso. E o tema que a gente vai abordar hoje é sobre paternidade. E antes de eu fazer a pergunta-chave da paternidade, o que é paternidade? Defina pra gente o que é paternidade. Boa pergunta. Eu vejo, se você olhar para o princípio de tudo, você vai encontrar uma resposta. Por quê? Porque Deus ele entende que a família é a célula máter da sociedade. E com isso, se você olha, existe um pai, que é o nosso Deus, e um pai com muitos filhos. Então, quando você lembra de paternidade, você tem que olhar logo e ver família. De um pai que ele é pai, ele é supridor, sabe? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você vai encontrar uma resposta que você vai olhar para um Deus. Infelizmente, a grande maioria das pessoas elas não conhece essa face do Senhor. Ela olha para o Senhor e vê como um Deus irado, um Deus que castiga, um Deus que persegue, um Deus que está procurando o teu erro para te castigar. Mas quando nós entendemos de paternidade, quando nós entendemos de fato de quem é Deus, a gente vai entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é aquele que Ele cuida dos seus filhos, entendeu? E infelizmente as pessoas, por terem dificuldades, muitas vezes com os relacionamentos com seus pais, percebe que Deus vai falhar como um pai falhou, um pai natural falhou. Mas não é bem assim. Mas eu acredito que no andar da carruagem aqui a gente vai desenvolvendo
Eu falava da palavra o senhor falou uma palavra que já nos arremete a isso. O senhor falava que era afirmado. E eu quero fazer uma ponte da palavra paternidade com afirmado. E eu vou já colocar aqui meu ministro na conversa, porque essas perguntas também vieram dele. O indivíduo ele só passa a ser afirmado depois que ele se vê como filho ou depois que ele entende o que de fato é paternidade? Porque se você não entende sobre paternidade, se você não entende que você tem um pai de amor, você é órfão. E aí um órfão, de fato, ele não entende sobre paternidade. Ele não vai entender sobre a afirmação, porque ele não é afirmado. E esse é um papel do pai. Um pai natural, ele afirma o filho. Né? Sendo homem ou mulher, ele afirma a sexualidade do filho. Né? Se você tem filhas, e tem uma filha e tem 2 filhos, a tua menina, ela faz coisa que chama a tua atenção. E na hora que você diz que ela é linda, né, que ela tá bonita, que ela se penteou bem, que ela se arrumou bem, você mexe com o brilho daquela menina, porque você está afirmando ela. Da mesma forma é com o rapaz, né? Um menino ali e tal, quer jogar bola, quer estar próximo, entendeu? Você está sempre afirmando o filho. E quando nós não entendemos isso no que diz respeito à espiritualidade, nós andamos como órfão. Mas quando nós encontramos de fato, sabe, um Deus de amor, um Deus que ele está ali, ele não está irado conosco, mas de fato ele enviou o próprio Filho para nos resgatar, e nós entendemos o plano original de Deus realmente se cumprindo em nossas vidas, tudo muda, porque você entende que você tem um pai de amor que cuida de você. Eu vou dar continuidade aqui, na verdade, mas já saudando aí os amigos e companheiros que nos acompanham. Para mim, deixar claro que é uma honra estar na mesa com vocês, né? Para nós também é uma honra. A gente sempre Tudo diz... tão lindo, tão organizado, com tanta excelência. A gente sempre diz, pastora, que nesse ambiente de mesa, tudo começou com uma conversa entre amigos, né? E aí surgiu uma ideia de um visionário dizendo assim: imagina se mais pessoas também tivessem acesso a essa conversa, que traz essa informalidade, né, uma seriedade imensa. E foi por causa dessa conversa que eu fui levado a um encontro, né, a um evento que eu queria tocar com vocês sobre isso. E lá nesse evento eu conheci, né, os amados pastores, e eu tive uma lição muito importante, né, e a partir desse princípio que eu queria chegar a esse ponto. Eu ouvi em algum momento, mais tarde depois vocês falem, fiquem à vontade para falar sobre isso, que se você não conhece, ou a pergunta mais difícil passou a ser não quem é a pessoa, e sim quem é Deus para você. Porque se você não reconhece... Mudou a pergunta também. Mudou a pergunta. Porque a partir do momento que você conhece a Deus, vai determinar como você se relaciona com você, com Deus e com os demais, né? Eu aprendi, fiz o dever de casa e isso mexeu comigo. Porque, pelo que o pastor falou, se a gente transmite o entendimento errado de quem é Deus para você, né? Associando a qualquer imagem de pai que você tenha, de paternidade, você não consegue se enxergar como filho muitas vezes, e aí a gente vai ter alguns exemplos bíblicos, né? A gente vai discorrer sobre isso, mas também sobre o próximo, né? Se você não reconhece Deus como pai no modelo principal e honesto e digno, e honesto que eu falo do fato de não ser distorcido, né? Genuíno. Pô, obrigado, pastor. Eu tenho um vocabulário restrito. Então, se a gente não conhece, a gente passa a tropeçar nos entendimentos da vida. E aí, partindo desse princípio... Passa a replicar algo que você não sabe, é o pior ainda. Exatamente. E aí, que você acha que está caminhando correto. Verdade. Perfeito. E aí entra uma questão muito principal. Hoje a gente identifica uma sociedade muito mais doente nas relações, talvez porque, eu digo talvez, né, apenas pelo conhecimento empírico, eu não tenho base nenhuma científica de conhecimento específico, por achar que ser um bom pai está dentro daqueles arquétipos de pai, né, permissivo, né, ou às vezes do contrário, e aí a pessoa passa a se relacionar não entendendo que Deus pode ser para você, né? E aí sai
totalmente daquele peso dogmático religioso, e aí a gente vê uma sociedade doente, né, que se converte ao cristianismo e passa a querer exercer um papel de escravo, achando que isso é filiação. Perfeito. Né? Então, partindo desse princípio, pastor, partindo desse princípio, aí eu vou abrir para vocês, né? O que vocês traria como introdução de paternidade, né? Para quem está chegando agora, né? E eu recomendo a participarem, eles vão falar melhor sobre esse evento, sobre esse encontro, mas para você ter uma ideia, isso aí é apenas a ponta do iceberg aí, dentro desse conhecimento tão rico, tão importante. Foi divisor de águas para mim. Eu sou pai de 3 filhos, 4 na verdade, né? 3 homens e uma menina. E a gente sabe que a figura paterna é determinante, né, na vida dessa galerinha que está chegando agora, né? Então, queria abrir para vocês, partindo desse princípio aí É muito mais fácil você fazer um escravo do que você fazer um homem livre. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu vejo que é extremamente importante é a religião, a forma que é lhe apresentado Deus, isso reverbera por toda a tua vida. Por quê? Porque você entende que você tem que fazer a obra de Deus. E muitas vezes fazer essa obra de Deus, ela vai gerar canseira, enfado, desgaste. Às vezes você está em processo de lutas e de batalha. E se você observar bem direitinho, tudo isso acontece na vida de um escravo. Sim. Ô pastor, o senhor está falando que fazer a obra de Deus é um serviço escravo? Sim, isso mesmo. Fazer a obra com Deus é diferente. Aí é papel de filho. Porque fazer a obra com Deus é você falar: Pai, o que tu queres que eu faça? Qual é o teu direcionamento para a minha vida, para esta temporada que eu estou entrando? Se você conversar com uma pessoa que não conhece Deus a fundo, a primeira coisa que ela vai acontecer, ela vai fazer de tudo para chamar a atenção de Deus e para tentar, de alguma forma, compensar o que Deus fez na cruz do Calvário por ela. Mas quando nós entendemos, sabe, que as nossas obras, elas são trapos de imundície, entendeu? Quando nós entendemos que só pela graça que de fato nós somos salvos, que o que nós recebemos realmente é algo que é imerecido, que nós não temos, sabe, você pode se esforçar em fazer, mas você não vai chegar ao ponto de falar assim: eu sou merecedor disso. Não, nunca você vai ser. Você vai entender que Deus ele fez, ele te resgatou, ele te comprou por um alto preço. E entendendo isso, o amor dele, as coisas mudam. Você sai da posição de escravo e você começa a viver a posição de um livre. E isso é extremamente importante dentro da paternidade. Vejo assim. Tu começou a falar um pouco da escola de cura, que a gente percebeu que você ainda está impactado, né, com a escola, e eu fico feliz por isso, e que isso a gente possa multiplicar na vida de outras pessoas, porque na verdade a escola não é para a cultura do céu, a escola não é para as nossas vidas, nem para nos promover, mas a escola é para servir a comunidade, é para servir a cidade, é para servir, sabe, as igrejas da nossa cidade, né, do nosso estado. E a escola ela tem um papel fundamental, justamente isso, trazer esse impacto que você está sentindo no que diz respeito ao teu relacionamento com teus filhos, mas principalmente no teu relacionamento para com Deus, porque isso vai reverberar na tua vida. Então é extremamente importante. Mas sobre a escola a gente fala um pouquinho daqui a pouco, faz um convite para as pessoas que estão aí em casa nos assistindo. Pastora, fica à vontade, acho que você está doida aí para falar. Né? Esse tema para mim é o tema do meu coração. Paternidade é um tema do meu coração porque Deus ele ministrou muito ao meu coração sobre esse tema. Por isso que eu digo que eu sou muito amada, mas porque eu fui muito perdoada. E assim, você falou sobre uma sociedade doente. Eu ainda não pesquisei se já saiu o indicador de 2024, mas a gente vive e mora numa cidade, Natal, onde é a capital do Nordeste com maior índice de depressão. Saiu esse resultado em 2023. E eu não sei se isso te incomoda, mas me incomoda.
E a escola de cura, ela vem para estar como acho que o ano de 2024 foi o ano que a gente mais fez escola. Fez escola, a gente também promoveu mais algumas ações, mas pensando mesmo como a gente pode servir para poder contribuir a uma sociedade doente. Porque se tem uma coisa, meu pastor ele fala algo, e como isso para mim é uma verdade, se tem uma coisa que o inimigo usa para discipular as nações é a orfandade. Porque quando você não entende quem você é e de quem você é filho, você caminha com a lente divergente. A lente divergente faz você se ver de uma forma diferente, se relacionar com Deus diferente e com as outras pessoas também. Foi aquilo que você falou no início. E é uma verdade. Mas o plano original de Deus é um pai com muitos filhos. Dentro, quando você vai traduzir para o hebraico, é de trás para frente, a primeira letra é um beit, que é uma casa, que simboliza o final. No final é, eu serei o seu pai, e eles serão meus filhos. Apocalipse fala sobre isso. Olha como Deus é perfeito, né? E como isso tudo, a Bíblia ela é um manual de instrução e ela comunica isso do início ao fim. Então, o plano original de Deus é um pai com muitos filhos. Não era para ser algo simples? Não é? Um pai com muitos filhos. E ele deixou tudo isso codificado. E tem um texto que eu amo esse texto, porque ele fala pouco, mas comunica muito. Está em Salmo 68, verso 6. Diz assim: Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra seca ou estéril. E aí vem. A terra do órfão é seca. Ela é estéril. E aí, da mesma forma que o diabo, a primeira coisa que ele liberou e ele veio tentar Jesus foi em cima de quê? Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha sido afirmado. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a primeira tentação é colocar dúvida quanto à filiação. Isso comunica algo. Isso comunica o que ele ia fazer com as nações. Como é que o Jesus... que às vezes a gente não para e pensa o que é que Deus está querendo comunicar e o que as coisas se seguem no decorrer. Como é que Jesus é batizado, é afirmado, vai para o deserto ser tentado e a primeira tentação é essa. Ou seja, comunica o que nós iríamos ter que lutar e enfrentar. E aí vem a sociedade doente. Às vezes até você se converte, mas é mais fácil você estar como um escravo. É mais fácil você estar como um rebelde. E o rebelde, às vezes, não significa que você é alguém fora da igreja. Às vezes você está dentro da igreja, mas você está caminhando como órfão. Uma das características principais do órfão é a rebeldia. E às vezes a rebeldia não é você escrachar as coisas. Às vezes é você falar manso, mas não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Pastora, pegando o gancho do que a senhora falou agora, o órfão, e me corrija se eu falar besteira, mas o órfão ele traz consigo também uma frustração. Porque assim, o órfão, na maioria das vezes, ele não se vê como órfão, ele se vê como um filho não afirmado. E se ofende quando a gente fala de orfandade. Isso, essa palavra é pesada para o órfão, né? Quando o órfão sente, quando alguém fala, se alguém disser, você é órfão, eu nem vou sentir. Verdade. Entende? Não faz mais. Não, todos nós podemos viver um nível de orfandade em uma área em determinados momentos. Por mais que eu tenha aqui, mas a gente é tentado em todo o tempo. Entende? Eu queria passear por um personagem bíblico, e a gente não sai do tema, mas passear por um personagem bíblico. E aquela parábola que fala sobre o filho pródigo, Lucas 15. O filho que não foi embora, ele em algum momento ele não se vê como alguém que desfruta do favor do pai. Isso é um espírito de orfandade na vida daquele indivíduo? Com toda certeza. Eu tenho uma palavra que Deus me trouxe, que era 2 filhos que não conheciam seu pai. Porque os 2 filhos não conheciam seu pai. Depois eu vou falar um pouco sobre... Desculpa eu lhe interromper, mas só para complementar essa pergunta,
Eu diria que os 2 filhos teriam esse espírito de orfandade, né? Porque o pastor falou sobre escravo. E o pródigo, né? O que saiu, quando o texto é claro assim, caindo em si. Então ele não caiu bem em si ainda não, porque não entendeu quem era o pai. Ele disse assim, eu vou voltar lá e vou pedir para ele me receber como seus... Mas ele se arrependeu dos pecados, mas ele ainda não se via como filho. Em si, para ele, era ser trabalhador do meu pai é melhor do que ficar aqui. Isso. Ou seja, quero ser escravo de papai. Olha, A movimentação dele era pela necessidade, né? Tem isso. E aí entra num ponto crítico hoje. As pessoas se convertem, chega lá e acha que tem que trabalhar pelo salário e não desfruta do que a casa está disponível, né? Isso. E aí entra no outro filho que está lá e diz, eu trabalho aqui para o senhor o tempo todo, você nunca me deu nada, né? Um cabrito. E aí vem esse entendimento, né? Aí a resposta do pai é interessante. Ele fez, tudo que é meu é teu. O pai não tinha muito problema não com relação a isso, não. Nem com relação à herança, né? Ele não tinha problema. Tinha problema com tudo que é meu é teu. Biblicamente não você vai ver isso, cara. É porque a gente prefere ficar no nível de escravidão. Olha para a Bíblia fala que você é co-herdeiro, você é herdeiro. Aí, se você para um pouquinho as qualificações da sua pessoa, e eu prefiro ser escravo. Se Jesus ele fez algo na cruz e ele me trouxe benefícios, e eu prefiro ser escravo, que papel eu estou agora tomando? Aonde eu estou querendo chegar? Porque assim, está disponível, a herança está aí, é sua. Mas eu não quero a herança, eu não quero usufruir. A minha posição é, não, eu quero servir. E eu acho que ainda é um pouco mais profundo. É assim, eu preciso fazer por merecer. Isso. Eu dispenso a graça. Porque eu não estou dizendo nós somos salvos pela graça, mas não somos salvos por obras, mas para as boas obras. Isso é algo que é consequência da natureza que foi mudada em nós. É natural. É uma consequência. Mas quando se requer um esforço, você está dizendo assim, não, Jesus, eu tenho que pagar o preço. Não, Jesus, isso aqui não foi suficiente. A sensação que eu tenho é que muitas das vezes até consegue ver Deus como um rei, só não consegue se ver como filho. Talvez como empregado do rei. O filho do rei quem é? Filho do rei desfruta. É um príncipe. É um príncipe. É um príncipe, entendeu? Então, ele está destinado a sentar no trono do rei com ele, entendeu? Onde Jesus está? À direita do Pai. E onde nós deveríamos estar? Isso só ofende o órfão. Nele. Ou quando você fala isso, mas o nosso papel é esse, entendeu? Ofender ferir a mente para curar o coração. É um processo, né? Entendeu? Quando eu estou ferindo a tua mente, eu estou dizendo cura para o teu coração. Porque se eu sou o corpo de Cristo e Cristo está sentado à destra do Pai, eu estou com Ele. É muito claro, mas não, eu prefiro ser servo, não tem nada. Mas Jesus disse que se você quer ser maior, seja o que serve. Está claro, mas você precisa entender ali as entrelinhas, entendeu? Não quer dizer porque eu sou rei e porque eu sou príncipe, eu não vou servir. Eu continuo servindo, mas eu entendo quem eu sou em Cristo. Jesus foi um príncipe que serviu. Isso. Perfeito. Porque às vezes a gente também pode levar para não, então não vou fazer nada. E não, é natural você amar ao ponto de querer servir. Porque a sua natureza é outra. Sim. E aí, quanto mais você se aproxima do Pai, mais isso vai florescer dentro de você. Mas não por uma imposição da religião, mas por uma consequência de uma transformação verdadeira de dentro para fora. É como o pastor disse, né? É mais fácil você manter o controle de um escravo do que a consciência de uma liberdade, né? De um filho. Eu digo isso porque aqui, todos nós, né? Temos até os bastidores aí, temos as nossas atividades seculares, né? Sim. Mas a gente está diante de empresários. E dentro de uma prática natural, hoje eu sou CLT e tive uma oportunidade anterior de ter um negócio. E aí eu vi uma coisa interessante. Hoje você é CLT. Mas já... Hoje. Mas teve uma oportunidade de ter um negócio. Bem mais novo. Significa que você... Que eu quebrei. Ou era órfão. Acho que E hoje é afirmado demais. Mas conta aí tua história, que eu gosto E de aí, história. o que eu achei interessante nisso?
É que lá no ambiente de trabalho, eu vejo as pessoas trabalhando pelo salário, né? E aí quando ele trabalha como CLT, né? Ou trazendo a aplicação como escravo, ele faz um corpinho mole, ele né? Conta o horário do ponto ali, né? Metricamente. Mas eu me lembro quando eu estava trabalhando para mim e hoje entendendo a questão do reino, cara, eu não preciso do salário. Isso aqui é meu, faz parte, né? É como se eu estivesse trabalhando, como o senhor falou, literalmente com o meu pai. Eu não trabalho para o meu pai e assim no final do mês eu ganho um salário. Eu estou trabalhando com o meu pai porque tudo isso aqui é meu. Então a dedicação passa a ser até maior do que quando você trabalha como escravo. Sim. Então, naturalmente, né, se eu sou filho, eu me dou muito mais porque esse reino é meu, também faço parte e eu quero expandir isso aqui. Se a gente entende que o pai vem expandir, e quando a senhora fala, né, para ser pai de muitos filhos, Paulo fala isso, não lembro o texto, mas ele diz assim, agora somos filhos, né? Então, antes a gente não tinha esse entendimento. E é o princípio, porque ele diz assim, se com a boca você confessa, né, e o coração crê que Jesus, aí você tem o direito de ser chamado filho. Filho de Deus. O problema é que a gente não crê, né? A gente nem entende que Jesus é filho e a gente não cria. Não, assim, não cria. Só que mas isso acontece porque nos foi representado uma forma de paternidade deturpada. Distorcido, concordo. E aí, por causa disso, a gente tem essa assimilação da paternidade de Deus e a nossa filiação dessa mesma forma. Aí vem as dores de você, poxa, eu reajo assim, porque esse é o meu entendimento sobre algo que foi levado distorcido. Como assim? Aí vem o que o pastor falou há pouco. Se eu tenho um pai que cobra muito, que é muito autoritário, a minha relação com Deus vai ser assim, então eu vou ter que fazer muito para poder merecer muito por causa disso. Nem aceita os presentes. Nem aceita nem os presentes. E toda hora você está vendo. Isso é uma das características, eu aprendi que isso é uma das características do órfão. Não gosta dificuldade de receber. Aí não recebe a graça de Deus. Que a graça de graça. Ele rejeita, é um na presente. verdade. Ele rejeita. Mas aí você falou de algo. Deixa eu entrar nisso que você falou sobre o trabalho e a CLT. Aproveitando, eu posso abrir só. Por favor. Um filho, quando ele trabalha de CLT, ele revela ao pai. Então, a palavra do Senhor diz assim: tudo que fazei como que ao Senhor. Eu já fui CLT, hoje a gente é empresário. Hoje é até fácil olhar, mas assim, nós passamos por uma história, né? Rodrigo, eu não lembro se ele contou toda a história dele, que ele começou vendendo pamonha, picolé, essas coisas todas, né? Mas eu fui cobradora de alternativo, eu trabalhei de CLT na CIA. E a CIA era uma loja que eu era do RFS. RFS é tipo a parte do departamento que você fica lá e você faz só os seguros, é só aquela parte mais assim, mais organizadinha, né? Mas aí eu nunca queria ficar só naquilo, então eu procurava, como é que eu faço isso aqui? Aí eu procurava aprender como é que era o caixa, como é que era isso. E tinha alguma coisa para fazer, eu descia para aprender com as meninas. E eu descarregava caminhão, e era legal. Eu descarregava caminhão numa alegria, ruma de roupa, a gente descia, era todo mundo junto. Mas a minha postura era uma postura de quem era como se fosse meu mesmo. Não se respeitar a excelência do que faz. Exato, e revela o trono de Deus, revela a natureza de Deus. Isso é um fundamento de um filho de um rei. Você é rei, você governa e você é filho aonde você está, mesmo sendo CLT. Conclusão disso, tudo que se planta nessa vida você vai colher. Eu sempre fui promovida nos locais que eu trabalhei, sempre, e acaba sendo uma consequência. E foi uma escola para mim. Então, para mim é muito mais fácil conseguir lidar com o que é meu, porque a minha mentalidade já era assim. Então, às vezes, a mentalidade do órfão, ela se sente injustiçada, o órfão se sente injustiçado, se sente que está fazendo demais, se sente como o filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Não tem pertencimento, Não se sente pertencente, e ele chega e diz assim, como é que eu estava esse tempo todinho trabalhando, tu não tem nem um cabritinho para mim? Pronto. Essa é a mentalidade do órfão. Ele estava lá,
podia usufruir de tudo, se comportar, tem que lembrar de algo. Ele não vai perguntar para o pai, ele vai perguntar para os empregados. Olha o nível de separação e ruptura que ele tinha com o E pai. falta de intimidade. Isso, né? de O cara não intimidade. tinha- Porque ele vai perguntar o que é que está acontecendo com os empregados. Ah. Então, olha o nível de ausência, olha o nível de ruptura, o nível de orfandade. E às vezes a gente tá assim. Hoje eu estava lendo algo e uma história de um homem que estava caminhando e carregando um saco de batata bem pesado. E um cara numa carroça passou do lado. E ele ofereceu carona. Mas na carona da carroça, o cara continuou segurando o saco de batata pesado. Sim. Aí ele disse assim, por que você não coloca o saco de batata ali? Né? Ele disse, não, eu já estou lhe incomodando demais de você me dar uma carona. Então pode deixar que eu carregue o saco de batata? Aí a gente ri e diz, rapaz, que coisa mais sem nexo. Mas às vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Não, e aí vem Jesus nessa aplicação dizendo, vamos trocar essa carga aí. Pra gente do Nordeste, essa cangaia e pega esse jugo aqui que é suave, né? Mas a gente prefere a cangaia com o peso do mundo. Para dizer assim, não, eu vou resolver a minha parada sozinho. É porque tudo parte da mentalidade, né? Tudo parte da mentalidade. A gente conversando agora sobre CLT, sobre o trabalhador que é CLT ou que é dono do teu próprio negócio. É um impacto muito forte se você olhar para essa pessoa ali, porque eu vejo assim, pronto, eu tive uma situação semana passada e eu sou gente muito boa no meu trabalho, assim, como empresário. Eu gosto de envolver a minha equipe, né, de torná-los participantes, envolvê-los numa situação de meta, de alcançar, de bater, né, de romper o teto mesmo, falar assim, nós chegamos lá e comemorar, a gente brinca, se bater tanto vamos fazer um churrasco. Então tem muita coisa que a gente vai envolvendo as pessoas, mas na semana mesmo eu precisei ferir a mente do cara para ver se eu trazia cura pro coração para ele entender. É uma pessoa que tinha um horário de chegada, ele chega geralmente 15, 20 minutos antes do horário, só que ele fica sentado na calçada, entendeu? Esperando dar o horário dele para começar a trabalhar. Desculpa, eu tô rindo dele não. Só mas- dá uma orfandada. A mentalidade do homem, entendeu? De não entender o que é excelência. Então ele fica esperando dar o horário dele para sair. Aí eu falei, um dia eu pego. Chegou o dia de pegar. Eu estava precisando sair tantos minutos, 1 hora antes. Eu acho que 1 hora antes porque eu tenho tal coisa. Eu falei, posso? Não pode. E a gente é bem flexível em relação a Não, eu sou extremamente flexível, eu não ligo para essas coisas, mas não pode. E não posso? Eu falei, não. Tu chega 20 minutos antes, 15 minutos antes, tu fica esperando dar o horário para entrar, para começar a trabalhar, porque eu agora tenho a obrigação de liberar você antes. Queremos mandar um abraço pra você, viu, João? Não é João não, tô brincando. Não é João não. Mas é um ponto, entendeu? Então a gente começa a ver o nível de mentalidade das pessoas. E as pessoas, quando elas entendem de que elas são filhos de Deus, elas falam assim, no meu trabalho eu vou dar o meu melhor, eu vou ser excelente, eu quero ser o primeiro, eu quero revelar Deus nesse ambiente, entendeu? Por quê? Porque para mim, hoje eu entendo isso, que dentro do ambiente de empresa, ali também é um local onde Deus ele é louvado, onde ele é engrandecido, onde as pessoas elas podem ser alcançadas também através do Cristo que sabe que reverbera através das nossas vidas. E quando você para pensar, Jesus, como seria um móvel feito por Jesus? Um carpinteiro, né? O nível Como de excelência seria? ele aplicava lá. Será que ele era um cara... Peraí que eu vou esperar o horário para poder dar, eu só vou trabalhar até esse horário. Será que ele era assim? Às vezes a gente para pensar, eu tenho certeza que os móveis eram muito excelentes. Já verdade. pensou, você tem Nunca um armário pensei a feito por respeito Jesus? Né? Enquanto A você senhora vai me fez pensando- refletir uma situação agora sobre a excelência no todo, né? Como o reino. Ele chega e diz, o momento é esse, a gente está implantando a partir de agora, né? O mundo está sob nova gestão. E aí ele chega, pastor, quebrando um paradigma que até hoje dentro dos nossos irmãos cristãos é complexo de... Não deveria, mas é. Sim. Né? E aí eu vou revelar uma outra faceta minha. Durante os últimos 4 anos, eu fiz parte de uma consultoria aqui em Natal. Ainda faço, né? Mas paralelo ao trabalho. De formação, sou gestor financeiro e hoje eu trabalho no setor financeiro de uma empresa aqui em Natal. Paralelo a isso, a gente ajuda algumas pessoas.
E aí, uma grande dificuldade, né, que a gente percebe de pessoas que se dizem ser filhos de Deus, mas não se enxerga como filho de Deus, e aí vem esse complemento todo que eu estou falando, né, só para trazer o contexto. Jesus, na sua excelência, ele diz assim, estão dizendo que quando se reúne mais do que tantas pessoas, precisa pagar imposto. E no meu reino a gente é excelente em tudo. Então vai lá, Pedro, pega um peixe aí, tira a moeda e paga, né? Olha aí, o que você vê? César? Então dá César o que é de César. Então assim, é inconcebível o entendimento de um filho de Deus chega aqui e só negar o imposto porque acha que não consegue. Ou se pagar vai ser ruim para a empresa dele, ou enfim. E aí, como meu papel de educador da consultoria no acesso à informação, cara, se tu trabalhar junto do leão, ele vai te proteger, ele não vai ser... Agora, se você correr, você vai virar presa. Né? É a conversa que a gente tem. Mas por trás, hoje, a gente percebe que é a orfandade. Ou seja, cara, se tu é filho de um pai que você tá com medo de quê? Né? O que te ameaça, na verdade? Entendeu o testemunho? tu queres orar por ele agora? Porque quem diz o nome... Não é João, não. João, o caso é sério. Mas, e aí entra uma coisa interessante, né? Quando o princípio é distorcido, e aí a gente percebe o investimento satânico, né, na sociedade doente. Porque se o princípio é corrompido, até nisso, que trava o crescimento. Aí você entra em outra seara, um pouco mais profunda. Fica à vontade, Michel. Vamos lá. A corrupção, ela contamina a terra. Sim. Quando nós retomamos a autoridade, Deus, ele nos deu a autoridade. Mas nós decidimos se nós andamos em autoridade. Quando alguém se corrompe e sonega, porque isso é corrupção. É corrupção quando você anda com a roupa que não é... Que diz assim... Isso é um fato de orfandade pesado. E agora eu acho que eu vou ferir um bocado. Filha, se for pra salvar o corte vai ser esse. Pode cortar, não tem problema. Dá um corte que eu digo é que vai gerar. Vai sair, né? Vou até comer um morango pra mostrar pra você que tá em casa que é original. Que a vida não é um morango. Você é um desenvolvedor de uma marca. Você passa anos desenvolvendo, investindo, fazendo isso. Aí você cria uma marca. Diesel. Certo? Sim. Você é o criador, fundador, investiu. Aí vem alguém e copia. E aí vem um cidadão que quer parecer que é um cara que usa uma camisa de Ele marca. na verdade quer ser aceito, né? Porque é outra orfandade. Aí vai lá... Uma carência, né? Isso. compre da Riachuelo, mas que seja bonita. Compre da Zara, não tem marca nenhuma dentro da camisa, compre da Zara. Mas aí tem lá um nome. Não é uma verdade. É uma verdade? Não é. É falsificada. Uhum. Isso é corrupção. Isso é algo que não é legal. É ilegal. Quando você só nega imposto, é da mesma forma. Você está contaminando a terra. E se você tem esse princípio muito sólido, você não tem problema com isso. Eu não vou mentir a você. A gente paga muito imposto. A gente, como empresário, nós pagamos muito imposto. Eu até fico brincando com o Rodrigo, né? Porque ele costuma dizer assim, eu quero pagar bem muito ao governo. Eu disse, acho que tu falou isso demais. Meu sonho é pagar 1 milhão de imposto a fatinha. Em um outro episódio a gente vai falar sobre estratégia. Mudar as estratégias. Mas o meu é lucro real com... Mas vamos lá. Mas isso contamina a terra e trava muita coisa. Às vezes você não entende, mas é porque você não está andando em honra. E honra é para cima, para os lados e para baixo. E quando você não honra uma coisa simples como essa, né, você acaba ferindo as leis e os princípios que Deus estabeleceu. E são ferir... Você faz parte de um reino. Dentro desse reino existe uma hierarquia, dentro desse reino existem os princípios que precisam ser seguidos. É um reino. E quando você fere, é natural que acontecem coisas. E em relação ao medo, aí é a ausência de confiança. E eu fui fé, porque você tem que confiar Pastora, em Deus. pega um gancho também do que a senhora está dizendo. Quando
o indivíduo anda em corrupção, ele perde totalmente a propriedade para reivindicar algo aos céus. Porque Deus ele não vai liberar, ainda que ele seja órfão ou não, mas a senhora concorda comigo, Deus ele não vai liberar algo sobre a vida do indivíduo que não anda dentro desses parâmetros, que são do reino. Você sabia que grandes empresários lá fora, que às vezes querem investir no nosso país e enfrentam um monte de dificuldade, e às vezes, né, vê que existe probabilidade de algo desse tipo, ele diz, eu não vou entrar, porque eu sei que isso vai contaminar a terra. Ou o quanto é sério. Eu estou falando porque a gente já escutou, a gente acaba conhecendo muita gente, né? E o quanto isso é sério. Se você tem isso muito sólido no seu coração, você não entra por essa veia. Se isso é algo natural, às vezes você não entende, porque tem tanta coisa travada na sua vida. Você está quebrando um princípio. Está travando coisas no reino dos céus. O reino funciona dessa forma. A gente está indo por outro lado, viu? Sim. Aqui. Não, mas eu ia fazer o arremate agora. Né? Se a gente pudesse aplicar isso em um personagem bíblico, tanto a orfandade como também a prosperidade partindo desse princípio, eu quero fazer uma pergunta aos mestres, né, aos pastores. A gente poderia usar Abraão como exemplo, que tratando da paternidade, né, e trazendo a riqueza que trouxe para ele, para os seus servos, e independente da terra que escolheu, ou seja, até a improbabilidade se torna um caminho. E aí eu lembro de um ponto que foi tratado sobre paternidade, que o pai dá destino, né? O pai ele orienta. Então, assim, o filho que é filho, ele não está preocupado para onde é que eu vou. O pai vai dizer, então vai dar certo. É assim mesmo. Né? Então, por que eu digo isso? Porque meu menino mais novo tem 8 anos. A idade de Caleb vai fazer 9, né, agora. Eu tenho um filho de 19 anos. Um de 15 e o outro de 9 e a mocinha de 14, meu Deus do céu. E aí o que acontece? E eu percebo fases da minha vida, né, revelada nesses meninos. Cada um foi criado de uma forma diferente, porque eu tinha uma idade diferente, então eu encarava a vida diferente. Mas uma coisa que eu percebo neles eles não estão preocupados em nenhum dia de dizer assim, pai, como é que tá aí a feira aí em casa? Eles não estão preocupados com isso. Eles nunca me perguntaram isso, Reinaldo, que está ali atrás, daqui a pouco você vai conhecer Reinaldo. Daqui a pouco vai ter um testemunho forte aí. Nunca me perguntaram isso. Pai, a escola esse ano já está paga? Como é que está aí? Porque ele sabe que tu vai pagar e tá tranquilo. Eles querem saber de onde vem esse dinheiro. Porque de fato eles são filhos. Então, assim, tipo, pai, ó, vai ter a camisa do Interclasse ou do concorrente, sei lá o quê. Eu quero, não pego o raciocínio não, mas eu quero fazer uma pergunta de quinta série mesmo. Isaac sabia? Isaac era afirmado por Abraão? Porque assim, o pai dá destino, de fato o pai dá destino. Só que tem um contexto ali que Isaac ele só vai. Isaac só usufruiu dos poços, né? Mas quando Abraão leva um filho e o moço para aquele momento de sacrifício, até então era uma criança. Ele não era bem uma criança. Essa é a pergunta. Ele já tinha um entendimento de que o pai estava destinando a algo maior? Vamos lá. Por isso que eu disse que é uma pergunta de quinta série. Mas vamos lá. Ele estava subindo. Ele tinha, assim, alguns historiadores falam que ele era por volta de adolescente. Sim. E já virando, não era bem uma criança. Já como um jovenzinho mesmo. E aí ele vai subindo. Tem a lenha. Sim. Subtênis. Ele sabia o que é que se levava para poder fazer já viu um sacrifício. Vezes, né? E ele faz pai, e ele responde, Deus proverá para si o cordeiro, ele vai prover. E aí quando chega lá, ele sabe, ele não foi enganado não. Ele foi calado. Nem era menino. Nem era menino. Dizer, senhora, um jovenzinho, ele teve que se deixar ser amarrado, né? Pois Se ele quisesse correr, que ele vai pegar o menino da carreira, não. Então, mas Abraão pensava, meu Deus, se acontecer alguma coisa, Deus vai ressuscitar. Essa é uma promessa minha. Ele tinha tanta convicção nisso. E você acha que em algum momento aquilo não foi transpassado? O próprio filho teve que confiar. Totalmente. Ele teve que entender. Olha, você acha que Abraão não dizia a Isaac, eu tenho uma promessa, tu é o filho da promessa. E de ti é que vai ter um bocado de menino e a gente vai criar uma nação. E partindo do princípio que ele sabia, né? Eu nunca
confesso que eu não tinha raciocinado assim, partindo do princípio que ele sabia, tá? Tem isso, mas tá faltando alguma coisa. Né? Quem era a coisa? É porque a gente nunca olha para o nível de instrução de Isaac. Mas é provável que Abraão preparou Isaac para de fato, entendeu? Ele ser o cara que ia multiplicar. Entendeu? É tanto que ele legou algo. Ele então, legou você algo. tá tão confiante Que ia no dar ensinamento certo, do pai né? que ele Isso. ei, vai lá preparar a menina aí. O cara tava tranquilo, quase 70 anos. E ele, Entendeu? E eu Ele acho legou algo. que o coração de Abraão é muito, né? Porque na hora ele tava dormindo, acorda e vai-se embora. E aí, Não conta na questão de conversa, né? paternidade, é quase que impossível. Te cortei, foi, cara? Não. Tu me perdoa? Não, pelo amor de Deus. Se me perdoar, tu é órfão. Se não perdoar, é óbvio. É tão interessante isso que Abraão, se comportando como filho, no caso de receber as ordenanças, as diretrizes de Deus, e ele sempre seguir cegamente, vai lá, ele acaba passando também um papel de um bom pai. Nesse sentido com Isaac, né? Porque a gente falou dos dois. É tanto que quando o Ló escolhe as Campinas Verdejantes, ele vai assim, não, então vou pro outro lado, fique tranquilo. Eu sei com quem tá comigo. Eu já fui pro Egito lá, voltei rico, então tanto faz. Eu já fui pra uma guerra sem ser guerreiro, né? Então, a confiança no pai. E aí entra um problema hoje na sociedade. Como a gente passa o bastão para os nossos filhos? Porque Abraão teve que passar toda essa confiança. Em um momento de conversa com o pastor Rinaldo, a gente conversando sobre por que para Isaac ele passou toda a herança e para o restante lá dos escravos, dos filhos que ele tinha como filhos também, foi só apenas presentes, né? E eu aprendi essa lição com o Rinaldo dizendo o seguinte: Rinaldo, isso é porque com Isaac, a herança com Isaac é porque quando a Bíblia não relata em nenhum outro momento os outros lá se levantando de madrugada para carregar lenha com o pai, né? Isso é bom, Tem sentido. né? Então, assim, o pai, assim como ele também dá a direção, né? Orienta, ele também forja o menino, tira o menino do estágio de menino para virar um homem, né? Homem que eu digo, futuro pai. E eu digo isso porque imagina agora, nessa conjectura, né? Como é que fica a mãe? Né? Eu lembro em algum momento uma pessoa ali dizendo que era uma mãe super protetora. E é natural, né? A mãe proteger. Mas tu acha mesmo que Abraão foi lá dizer, ei, eu tô levando ele pra matar? Não, mas ela Nem sabia. Mas Isso é logo cedo. Tu acha Ela mesmo? também sentiu a falta de alguma coisa. Ela fez, tem um menino por aqui. Não, imagina ele dizendo, não, eu vou ali com Isaac, e ela dizendo, e tu tá levando essa faca pra quê? Diga aí, e tu acha que ele... A Bíblia não relata, eu tenho Não. quase certeza que ele não foi dizer, eu tô levando, Deus mandou matar. E o A mãe trabalho ia que deixar deu pra esse de não. menino nascer. Eu só entendi que a tua pergunta você estava levando para uma realidade da nossa geração atual. Isso. Como esses filhos estamos passando esse legado, né? A grande verdade é que hoje nós temos um problema com essa próxima geração. O ponto que eu vejo de atenção, ela não está realmente aqui, mas ela vem já de um passado. Porque se você parar um pouquinho, hoje o que você oferece aos seus filhos, provavelmente teu pai não te deu. Provavelmente o teu pai não recebeu do pai dele. Então o que acontece? Não, com toda certeza. A geração dos nossos pais, eles ralaram muito, entendeu? E nos entregaram algo que era mais ou menos assim, não, se eu conseguir dar educação aos meus filhos, se eu conseguir, sabe, formá-los, se eu conseguir que eles cheguem a ter um emprego e ter uma vida melhor do que a minha, tá tudo certo. Então, na geração dos nossos pais, um filho formado na faculdade, na universidade, era um motivo de honra, de glória, de muita festa em toda a família, isso reverberava em toda a família. Na nossa, não passa de uma obrigação. Entendeu? Então, o que acontece é a forma que nós estamos dando. E os nossos filhos não estão acostumados com a frustração, porque tem tudo. Porque na nossa mente, assim, o meu pai não me deu, eu entendo, porque foi muito difícil a vida para ele, foi muito complicado, entendeu? Mas o que eu puder fazer para o meu filho, eu vou fazer, eu vou dar do bom e do melhor. Aí essa criança, ela cresce, ela vira um jovem, vira um adulto, e um adulto que nunca foi frustrado com nada. Aí ele chega a uma adolescência
E aí quando ele se depara com uma menina que diz, não quero namorar com você, ele começa a se rasgar, ele começa a entrar no estado depressivo. Por quê? Porque ele nunca teve frustração. Entendeu? Eu vi algo esses dias que o cara fala assim... Aí entra a passividade, a permissividade. Isso, tá tudo ali. Tá tudo nos tipos de pais. Então, qual o problema? É a instrução. E aí esse menino cresce, entra na igreja, dá a primeira dificuldade. Pronto, se Deus me ama. Mas é por aí, porque ele começa a ter a figura dentro de casa e começa a associar a Deus. Entendeu? O meu pai não presta porque não me deu um iPhone. Entendeu? E aí a gente... O senhor me fez me lembrar de uma... Eu não lembro quem, ou em algum momento de conversa que a gente teve, justamente sobre isso. A gente tem um rapaz aqui nos bastidores que ele é perito em Noé. Ele fez uma série da Netflix aí, acho que ele pregou umas 52 pregações sobre Noé. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque... Pergunta ele como é que cobre os animais dentro da arca, né? Pra ele me falar. Você sabe como eu cobro os animais? Daqui a pouco vocês vão ter essa resposta. Você sabe a porta do portal da arca de Deus. Eu achei interessante porque, de repente, isso... De repente não, isso é uma constância, né? Esse reflexo do pai permissivo que sempre me dá tudo, enfim... não tem a parte... como é que eu não vou falar a palavra punição, mas consequência, né? De um pai que nunca corrigiu. E a Bíblia diz que Deus, ele corrige aquele que ama porque ele é pai, né? E aí entra na questão da Arca de Noé e é ensinado por esse pai permissivo como o Deus da arca, que vai salvar, ele vai promover isso aí, mas esquece a parte do juízo, do dilúvio, que matou toda a humanidade, simplesmente. Né? É como se fosse... Eu nunca vi, e eu digo isso porque a gente já conversou muito sobre isso, eu nunca vi um quadro da Arca de Noé, desde criança, com os corpos boiando. Poxa, eu já pensei nisso tantas vezes. Eu só vi a arca, a girafinha, o macaquinho, né? Como o povo sempre fala sobre isso aí, tudo bonitinho, e às vezes... consciente ou inconscientemente, a gente passa isso para os nossos filhos. Há um Deus que, no final, vai ter a arca. Não, cara, se tu não entrar, tu vai morrer. Né? Então, assim, essa eu não sei se enquadraria na passividade. Mas essa irresponsabilidade com a vida no geral, de que se tu não trabalhar, tu não vai ter a tua recompensa, né? E aí talvez seja estimulando a mão de obra escrava, espiritualmente falando. Mas... reforça ainda mais a orfandade, se tratando da figura paterna, né? Da responsabilidade daquilo que você tem. Apesar de você ser filho assim como Isaac, o cara precisou carregar lenha. Ia 2 moços, né? Um jumentinho. Mas na hora de subir o monte, você vai carregar lenha. E a gente não vê ele reclamando. Então, esse princípio foi ensinado. E aí entra, pastor, nisso que o senhor falou, essa geração está sendo tão influenciada negativamente ou distorcido esse princípio que lá no ambiente de trabalho a gente vê um pessoal, vou falar assim, uma galera mais nova que não tem o mínimo senso de compromisso. Agora, e aí tem um ponto. E se eu falar para você que aí é onde a gente precisa virar a chave? Por quê? Porque essa próxima geração é provável que vai lutar contra o anticristo. Essa geração é forte. Então e o que nós estamos levando? Então, o problema está na geração ou está em nós que estamos passando o bastão? O que nós estamos dando de herança a eles? Entendeu? Então, isso precisa ser corrigido. As pessoas realmente, como empresário, até nem querem contratar pessoas dessa geração por causa disso. Porque, às vezes, eles vão para a entrevista com os pais... porque eles não têm senso de compromisso e responsabilidade nem com o horário e uma série de fatos e de fatores. Mas também essa é uma geração que muitas vezes a gente olha e diz assim, a gente se compara. Sim. E a comparação em si já é plena derrota, porque ou a gente se compara para baixo ou por cima. E geralmente a nossa geração se compara de uma maneira superior. A gente olha, não tem cabimento, nós somos melhores. E a gente, eu na sua idade. A gente acaba por rejeitar.
E isso foge daquilo que Deus nos fala sobre treinamento geracional. Como é que foi construído todo um legado? Aí não tinha internet, não. Não tinha toda a sociedade, mas era um pai legando algo a um filho. Sentava numa roda e conversava. E agora eu vou falar sobre uma experiência minha e particular, e agora falando dos nossos filhos e da empresa mesmo, né? A gente começou a perceber que a gente precisava, eles gostam de feedback. Pra gente é muito chato isso, porque rapaz, não tem que fazer algo. E a gente não já sabe o que precisa ser feito, tem que estar falando, e tem que estar falando que foi legal, ou não foi legal. Pra gente não tem que fazer, pronto, acabou e pronto. Essa é a nossa visão. Só que a gente acaba sendo tolo se a gente não entende a visão do outro. E acaba não conseguindo se comunicar. E essa barreira com a geração faz com que a gente não transfira um legado. E até em casa a gente começou a perceber isso. A gente reuniu os jovens, conversou com eles. E aí a gente fala um pouco dessa vontade, porque tem a vontade vegetativa, que é assim, eu vegetando, eu vou ficar lá. Eles não são plantas, né? Tem a vontade, não, eu faço o que eu quero. Não, a gente não é animal, bicho é que faz isso, bicho é que faz o que quer. Nós somos pessoas, e as pessoas, elas têm a capacidade de escolher e fazer aquilo que precisa ser feito. Então, tem que trazer essa consciência, mas nós também temos que legar isso. Eu tinha uma pessoa que trabalha comigo, eu não sei nem se ele está me ouvindo aqui. João! Um menino fantástico, um potencial enorme. E aí eu comecei a dizer assim, a gente começou a discernir isso, e eu chamei ele para conversar, né? E eu disse, e aí, fulano? A minha impressão sobre ele era uma, mas a percepção dele sobre o trabalho, sobre o que ele estava fazendo, era outra completamente diferente. E aí eu chamei para um feedback, uma coisa básica, né? Um face-to-face. E eu fui falando, isso aqui tu é muito bom, mas isso aqui tu precisa desenvolver. E fui encorajando e ajustando, encorajando e ajustando. Então eu comecei a fazer isso, um mês, outro mês. Um menino fez isso, ó. Aí eu lembro que depois, na frente, eu disse... E ele disse que não queria continuar. Aí eu disse... E mais na frente eu perguntei, e aí, fulano, como é que você tá? Ele disse, eu estou vivendo a minha melhor fase. Como eu nunca vivi uma fase dessa profissional. E aquilo foi mesmo que caindo uma ficha para mim. Eu disse, cara, o problema não são eles. Nós não estamos conseguindo sentar e nos comunicar com essa geração para transferir um legado. Rodrigo sentou essa semana com os meninos e foi lá, e aí é feedback. Poxa, você está muito bem nisso aqui. Parece uma coisa besta, mas não é, funciona. Isso aqui você está bem, mas isso aqui, isso assim. Eles gostam disso. Eles são muito mais tecnológicos. Então, às vezes a gente tem dificuldade, porque eles são mais rápidos nisso. E essa é uma dificuldade nossa, que a gente tem que dizer, vamos sair desse patamar, porque senão a gente vai criar barreira e a gente vai transferir nada. E eu vou lhe dizer, Deus nos confia isso. O Elias, ele transferiu o legado a Eliseu, mas Eliseu deixou para quem? Ele recebeu porção dobrada, verdade. Mas ele deixou para quem? Olha o que se perdeu nessa geração. Porque se perde. Alguém deixa de desfrutar quando alguém não como libera. Isso é sério. Reteve, né? E isso a gente tem que trazer a responsabilidade pra gente, porque o bastão tá na nossa mão. A senhora me fez lembrar... Você ia falar? Pode falar. Desculpa. A senhora me fez lembrar um ponto muito importante. Biblicamente, os filhos vão mais longe do que os pais, ou pelo menos é para irem. Biblicamente. E a senhora lembrou de um texto no Antigo, acho que é Malaquias, não lembro, que fala que nos últimos dias, ou antes do dia do Senhor, virá antes do grande e terrível dia do Senhor, né, virá avivamento e tal, sobre enviarei o profeta Elias. E aí, no Novo Testamento, cumpre-se em Jesus e tal, sobre Sim. isso. Seria por isso, pastora, no caso a pergunta aqui. Olha só como isso é sério, né? E liga. Como a gente precisa fluir nessa unção. Na unção de alguém que transfere porção dobrada. Na unção que... E isso não é só filiação biológica.
mas espiritual. A palavra do Senhor diz: ide e fazer discípulos por todas as nações. Ou seja, todo mundo tem que discipular, assim, dentro do contexto, e ser discipulado. E o corpo de Cristo funciona bem. Então, é você transferir algo. O filho da porção dobrada, a gente sabe que pelo judaísmo é o primogênito. Mas o filho da porção dobrada é aquele que tem fome e sede e que vai repartir com seus irmãos. João Batista houve um tempo de preparação, de uma forma profética nós também estamos em um tempo de preparação. João Batista fluiu também na unção de Elias, tanto é que antes de Jesus começar o ministério dele, ele teve que se submeter a João Batista, que era a unção profética legal no reino espiritual naquele momento. Aí vem mais outros nortes, entendeu? Uhum. É algo um pouco mais profundo. Mas antes da volta do Senhor, é porque às vezes a gente minimiza muito a Bíblia. E ela tem um contexto é muito amplo. Uhum. Mas antes disso, existe uma unção de corações convertidos de pais aos filhos e de filhos aos seus pais. E aí é pais biológicos. E isso desata a vida de tanta gente. A gente faz a escola de cura, mas nos bastidores nós recebemos tantos testemunhos de vidas destravadas em várias áreas a partir da visão e do relacionamento que voltou a ter com os pais. Tem gente que passa anos sem falar com os pais. Pastora, a gente teve até um testemunho que eu acho que cabe bem legal agora. Tu nem sabe se a pessoa... Não, mas ela postou, né? Não, então, uma pessoa que fez a escola, né? Ela estava há muitos anos sem falar com o pai. E o pai morava bem distante, mais de 3.000 quilômetros, né? E ela veio à minha procura e falou assim: pastor, eu não sei como eu faço. Meu pai não me atende. Eu ligo, eu mando mensagem, ele não responde. Aí eu vou até ele. Ele falou: mas não tem como. São mais de 3.000 quilômetros. Aí eu falei: então pede a teu pai que está no céu. Entendeu? Ele vai fazer algo. E ela, amém, né? Entendeu que ele vai abrir uma porta de favor e você vai conseguir falar com teu pai. Naquele momento ela entendeu que Deus ia dar um recurso para que ela fosse, andasse esses 3.000 quilômetros e encontrasse o pai. Na mente dela, foi a primeira coisa. Mas o que Deus fez? Deus tocou o coração do pai no mesmo final de semana. Coisa extraordinária. E o pai ligou para falar com ela. Você está entendendo o que Deus faz, né? O poder, entendeu? Que é ali acionado naquele momento, entendeu? No mundo espiritual. No mundo espiritual, porque ela estava ali fechada, precisava pedir perdão, né? O pai também se perdoar. Então, tudo um pouco. Então, é algo muito forte, entendeu? E eu tenho plena convicção que sabe que Deus ele foi lá, visitou, mandou um anjo. Eu não sei como foi que aconteceu, mas eu sei que aquela pessoa foi tocada ao ponto de ligar e restaurar algo que estava perdido no passado. Pastor, isso traz tanto peso, né? Eu queria sim, dentro disso aí que a gente está entrando agora, porque a gente passeou e voltou para a paternidade, né? A gente tem um testemunho que eu tô querendo aproveitar. A gente já tá com 1h20 já de Meu vídeo. Deus. A gente não conversou nada ainda. Não deu tempo nem de João entrar na empresa. Vamos pelo menos comer, né? Mas eu queria agora que vocês trouxessem pra gente, para quem tá assistindo, o que é a escola de cura. Porque a gente falou por cima, sim, mas a gente não falou do que se trata, né? Como é que funciona, o que é falado ali. E a senhora já meio que deu uma pincelada aí, os testemunhos, o que é que Deus tem liberado através dessa programação. Aí depois eu quero ouvir um testemunho de um camarada que ele foi nocauteado, ele saiu de lá rebocado. Aí a gente vai ouvir um homem de Deus ali que tá daquele jeito. Amém. A escola de cura Deus colocou no nosso coração, né? Na realidade eu fui muito tocada. Nós recebemos algumas ministrações na Casa Amarela com o pastor William e a pastora Samara, dentro do Fende os Céus, que é como se fosse uma escola de cura. E aí, toda vez que você recebe algo, você acaba recebendo e você vai trabalhando e expandindo aquilo ali. E eu fui muito tocada. Eu lembro que a matéria, nem é uma matéria que a gente fala na escola, mas é uma matéria que acaba tocando. Mas era famílias funcionais e famílias disfuncionais.
E a minha família, claro que as famílias, depois que o pecado entrou no mundo, né, ela fica disfuncional. E aí, aquilo ali foi começando a tocar. Eu disse, meu Deus, e Deus foi começando a lavar, foi começando a tocar. E aquilo ali começou a me chamar a atenção mesmo. E aí, Deus me deu uma palavra, foi um batismo mesmo com o Senhor. Eu passei, assim, uns 15 dias chorando, pedindo perdão a todo mundo. A meu pai, aos meus irmãos. Foi um Deus, assim, mexendo muito comigo. E aí eu disse, Rodrigo, eu acho que a gente precisa fazer a nossa escola. E Deus começou a me ministrar. E já há meu quanto nome, tempo, pastora? Já há quanto tempo? Eita, foi em 2020. Eu sou a ruim de memória. Tá. Mas eu acho que foi entre 2023... 22 e 23. Isso, a gente começou... E aí eu lembro que Deus foi falando muito ao meu coração e afirmando algo relacionado ao meu propósito. Meu nome é Rafaela, que significa curada por Deus. Eu trabalho com medicamento. E uma vez o meu pastor, um pai espiritual da Destino, ele disse assim, ô Rafa, tu acha que teu nome é Rafaela por quê? Aí eu fui e disse, pastor, porque foi o meu pai que colocou. Ele morava numa cidade que se chamava São Rafael e ele botou esse nome, né? Ele disse, Rafa, e tu trabalha com medicamento, tu acha que é por quê? Tu acha que as coisas de Deus são à toa? Eu comecei a parar para pensar. E Deus começou a tratar comigo, né? E aí ele começou a tratar. E uma das palavras que ele me deu é, você nasceu para esse tempo. Aí eu disse, Senhor, e o que é que tem nesse tempo? Aí o Senhor disse assim, pesquise quantas pessoas sofrem de doenças psicossomáticas. E eu fui muito ferida. Então eu fui muito, como eu contei vários testemunhos na escola de cura, eu fui muito ferida. Por isso, muito perdoada. E muito curada. E muito amada. Você tem propriedade para falar, né? Eu tenho muitos testemunhos, de muitas áreas ali eu tenho um testemunho. Então, na realidade, o Senhor foi nos dando essa ferramenta mesmo. E a gente começou a entender em Deus que era um propósito. E dentro desse propósito existem vários temas. E um principal, para mim, é a paternidade. Aí tem o tema de paternidade, porque às vezes existem muitos filhos que têm feridas paternas. E nem a culpa, nem eu estou aqui acusando pai nem mãe, porque a gente não nasce perfeito. A gente vai errar. Aí vem o medo, vem orfandade, quais são as outras matérias? Me lembra? Falsos conceitos, fragmentos da alma. Aí é o vem spoiler do spoiler aí. Miséria, tem um monte de matéria. E que são matérias bem específicas e práticas, porque você vê as coisas, poxa, saiu, meu Deus, isso saiu. E você vai vendo. Eu gabaritei. Eu também sou dessas. Então, assim, e Deus vai tratando. E cada vez Deus foi acrescentando, porque a gente abre uma porta para que Deus trate. E Ele é misericordioso, que Ele nem trata tudo de uma vez. Principalmente na escola é assim, Deus falou uma cor com você e a gente já está com outra matéria. Isso. Mas você ainda está pensando, meu Deus, como isso foi forte. E a matéria está continuando. E você está ainda voado naquela que mexeu na hora que você recebeu o lockout, a próxima matéria você não pega. Você fica ainda ali meio voado e tal. Aí quando entra um testemunho, aí puxa a sua atenção, aí você começa a voltar àquela aula. E aí começou a fluir mesmo, e começou a fluir as pessoas sendo curadas, relacionamentos sendo restaurados, perdão, porque o ponto-chave é o perdão, é você perdoar, a chave que abre algumas portas no reino dos céus é o perdão. Mas eu acho que legal também falar um pouco da necessidade da escola, porque a escola ela tem 2 temporadas diferentes, né? Inicialmente nós iniciamos a escola porque realmente Deus nos tocou com essas mensagens, né? Para tratar o nosso povo, isso, né? Aí a gente, na primeira fase, a gente começou a falar, não, nós precisamos tratar o povo. Porque nós entendemos que se esse povo não for tratado, como é que eles vão servir? E tem muita gente dentro da igreja, entendeu? Cheio de caco, cheio de pereba, entendeu? Servindo, entendeu? E como é que uma pessoa que não é curada, ela vai levar cura para as pessoas? É muito complexo, entendeu? Então, por isso que eu digo que o que você faz em prol do reino não é mais importante do que a tua vida. A tua vida ela tem que ser trabalhada. Primeiramente, quando uma pessoa chega na cultura do céu, ela pode ter milhões de habilidades, mas de fato é tempo dela de cuidar do coração, é cuidar da vida dela, é cuidar da família, e aí vai, primeiro, sua vida, segundo, seu primeiro ministério, a família,
cuida da família. Depois a gente vai conhecendo, vai falando um pouco sobre o nosso DNA, e aí a gente começa a olhar para as habilidades, entendeu? E de fato e vai recolocando aquela pessoa. Na grande maioria, vou ser bem sincero a vocês, as pessoas elas não estão prontas, elas acham que elas vão perder tempo, que elas vão perder o chamado, que o banco não é o lugar delas. Eu já ouvi situações de pessoas chegarem, bons músicos, falam assim, pastor, como é que eu faço para tocar aqui? Aí eu falei, senta no banco, passa 6 meses. Ele fala assim só para assustar. 6 meses, 8 escolas. Quase 6 meses, entra na jornada, faz a escola de cura, entra na escola de embaixador. Nem e vai. Não, mas eu faço para dar medo, né? Na verdade, para trazer um impacto. Porque muitas vezes já aconteceu. Pronto, agora mesmo aconteceu com um rapazinho lá, que ele saiu de um ministério que o pastor parou, né? Parou por um tempo. E ele ficou ali desassistido. Ele chegou na igreja e eu falei, eu vou implementar ele, vou jogar a jornada, vai passar pelas escolas, e aí quando for no tempo de Deus, ele vai servir. Quando eu comecei a conversar com o rapaz, Deus falou no meu coração, não, ele não precisa passar por esses processos, entendeu? Olha o que aconteceu com ele, entendeu? Qual foi o erro? Qual foi isso, aquilo? Aí eu só peguei o coração e trouxe, realinhei o coração. Ele realmente passou, né, pela jornada, pela escola. Tá servindo, tá bem, tá com a gente, tá lá. E eu falo assim, pensa num cara que tem o DNA da gente, isso é legal. Mas o coração dele já era um coração alinhado, né? Alinhado. A escola, desculpa, pastor. A escola, ela acontece na cultura do céu, mas ela não diz respeito só à igreja, né, pastor? Isso, por isso que eu falei, a primeira fase. Então, aí, entendendo que a gente alcançou o coração da igreja e a gente trabalhou os membros, aqueles que se permitiram, né, ser trabalhado, veio a segunda fase. E a gente entendeu que o que nós carregávamos... foi mais ou menos assim. A gente, primeiro, anunciava a escola. As vagas eram encerradas rapidinho com o povo da igreja. Aí o povo da igreja, quando você passa por uma coisa que Deus tratou e você quer que todo mundo faça. Sim. Esse é o sentimento do pessoal da escola de cura. Então, o que acontecia? Todo mundo ficava esperando e pedindo para participar pessoas de outra igreja. E isso foi tão assim, não porque eu queria que minha tia fosse, eu queria que fulano fosse, eu queria que... Palavra pra tia. Foi muito bom e não sei o quê. E aí todo mundo sai contando testemunho. Quando você conta o testemunho, o povo diz, rapaz, eu quero isso pra mim também. E acaba sendo... E aí foi que aí Rodrigo começou a ceder. A gente começou a entender, poxa, isso aqui não é só pra gente. Porque tem muita gente de fora querendo fazer. E aí, o pão é só nosso? O pão não é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. Sim. Então, Senhor, qual a direção? Aí foi aí a gente recebeu uma direção da segunda fase, de fato, começar a servir o corpo. Aí hoje a escola é mais gente de fora. Isso. Hoje é mais da igreja. De fora do que da própria igreja. Porque dá para servir, de fato, o corpo. Eu fiz, né, essa escola aí, para mim foi tão impactante que, acredite, eu não ainda estou processando aquilo. E como o pastor falou ele agora, que a gente está num tema aqui, aquele tema que foi o que aconteceu comigo, justamente isso. Eu até achei, caramba, porque foi muito impactante para mim. Preparado para mim, sabe? Foi, né? É assim, quando o pastor Ed falou sobre a escola de cura, eu fiquei, não falei para ele, mas falei para minha esposa. Eu sou curado. Porque meio assim, a escola de cura, a palavra, ela é cura. Né? Eu sou liberto, tal. E foi. Mas foi eu que fui procurar ele. Né? Foi verdade. Eu desisti. Eu disse, na intimidade, eu chamei de tio. Então, se quando estiver lá, fale para mim, não esquece não. Eu fui numa finalidade, em um processo. Né? Por quê? Porque na minha visão é o seguinte, a minha família, como filho, eu fui bem criado. Meu pai, minha mãe... Fui muito bem amado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, né? Irmão, irmã, meu pai crente, mãe crente. Fui criado dentro de um lar maravilhoso, né? Um lar cristão, que havia aquele momento da palavra, havia tudo, então estava tudo perfeito na minha visão. Assim, eu não tenho nenhum trauma para contar sobre a minha infância, né? Tipo assim, eu tenho muitos amigos e cada um deles tem essa história. E eu fico para mim, cara, Deus...
Né? Como sou perfeito. Foi muito bom pra mim, né? Foi muito bom. Meus pais são... Meu pai é um amigão. E esse é um privilégio mesmo. Exatamente. Só que na escola de cura, estava falando sobre o que o pastor Jesaia citou aqui, que a gente vê em Deus nosso Pai, né? Então eu via isso, foi onde me impactou, né? Quando eu comecei a chorar, por quê? Porque meu pai é um pai perfeito, eu sempre tive Deus, só que eu não tinha A ideia. não tinha essa ideia, não tinha isso, isso é inconsciente, né? Eu tinha Deus como meu pai, então meu pai é um paizão, só que meu pai é um pai simples, um homem simples, né? Um homem que deu aquilo que pôde dar. E na escola de cura veio uma lembrança que estava lá, vez por outra eu pensava mais aquilo, trouxe um trauma, né? Silencioso, que só, por isso que eu não acabo de parar, pronto. Entrou um tempo, entrou em outro, eu não parava de chorar porque só pensava nisso. Peraí, gente, peraí. Meu Deus! Quando a pastora falar 2x, 3x, calma. Eu não tava muito tranquilo, notando tudo, vixe, é forte, falando para o pastor Jesaia, vixe, é forte, isso aqui é forte. Notando, mastigando, né? A primeira noite, na quarta-feira. Sim. A segunda foi quinta, né? Isso. Foi na quinta. Isso. A primeira dia quinta-feira, no sábado, tava bom. Mas quando chegou no domingo, Não sabe. no sábado. Na sexta. É porque Na foi sexta, quarta, feriado. quinta e sexta. Foi quarta, quinta e sexta. Isso, Quando chegou na sexta, quando chegou na parte de paternidade, parece que isso aqui estava sabendo. Né? Ele disse, não, vai ser forte a parte da paternidade. Paternidade, eu digo, caramba. Um filho resolvido como eu, hein? Tava Eu passava né? Tava tranquilo. tranquilo. Eu já tinha se tratado, né? É. Deus foi forte demais comigo ali na quinta-feira. Nas 18 matérias anteriores já tinha. Foi bom. Aquele Mas prato quando quebrando. chegou na paternidade, teve uma parte que, eu acho que foi um dos testemunhos que alguém falou lá, que me veio a lembrança quando eu tinha meus 11 anos, 11 para 12 anos. Meu pai isso era final de ano, né? Então o pai era assim, São João tinha roupa nova, roupa de São João, Natal tem roupa de Natal, Ano Novo tem roupa de Ano Novo, então sempre teve. Só que nesse ano o pai estava numa situação bem tensa financeira, e justamente esse ano meu irmão, que é um ano mais velho que eu, estava trabalhando, né? E aí a roupinha dele lhe garantiu. Só que o pai não teve, então o pai fez o seguinte, o pai me deu uma camisa, né? Então eu fiquei com a calça normal e por essa razão eu não saí. E isso mexeu comigo. Naquela época eu me lembro que ele mexeu comigo. Só que meu pai disse uma coisa, minha mãe dizia, Rinaldo é muito conformado, e eu era muito tranquilo. Rinaldo é muito conformado, e eu aceitei isso, né? Realmente, o importante era estar com eles. Todo mundo foram passear e eu fiquei com eles, né? Foi por causa do vizinho e tal, pronto. Mas aquilo ali mexeu comigo. E aí foi onde eu trouxe para mim isso, conformado. Sabe, eu tenho uma esposa que ela é sempre pra cima, assim, em relação de ela procurar crescer e faz isso, aquilo, entendeu? Então, eu tô tranquilo demais, né? Eu gosto do que eu faço, pra mim isso aqui tá bom. E é isso aqui que mexeu comigo, que comecei a chorar, comecei a entender que Deus não é o meu pai terreno. Se meu pai terreno pudesse, ele me daria de tudo, mas ele não pôde. Então, Deus sempre quis dar o mais, e eu não tinha observado isso. Então tá sempre nisso aqui. Acaba que limita Deus. E pronto, tava limitando Deus. Não, tá bom. Deus Isso não é pra mim. Não, isso aí é demais, né? Então... Eu nem mereço. Uma camisa tá bom, eu só tenho... Pra que duas? E é bom ser conformado. E é bom ser conformado. É uma E aí, zona de conforto, né? Você tá ali. Porque conforto, quando a gente vai ver o filho pródigo, né? Os dois eram órfãos. Isso. De pai vivo, até eu vou trazer um pouquinho, que até porque o tempo da gente tá acabando, Meu né? Deus do céu. Tá acabando, tá acabando. Me ajuda, Vitor. Os dois filhos eram órfãos de pai vivo, né? Um ficou, mas não sabia o que tinha. Ficou reclamando por causa de um cabrito. Cara, o pai dizendo, tudo que é meu é teu. Os boi tudinho que estão ali é nosso. E isso mexeu comigo porque eu chorei e fui almoçar chorando porque
A gente sai pregando e prega, o céu desce, fica, sei lá, bênção e tal, e a gente tá pregando, e aí, meu amigo, o que me quebrou foi que eu, todo tempo, eu não preguei uma mentira, mas eu tava vivendo Pregou na ferida. uma mentira. Movido por uma ferida. Né? Entendeu? Aí foi o que me quebrou. Porque, tipo, eu tava pregando de um Deus que fazia, que abria porta, que faz isso, tudo. Mas no meu momento de guerra, de luta, não aconteceu. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Entendeu? Vou me conformar com esse pouquinho aqui. Né? Eu sempre disse à minha esposa, não, tá com saúde, tá todo mundo bem. Então, glória a Deus. Tem cuscuz, tem ovos, tá bom demais, mano. Tá reclamando, tipo assim, você não vai sair do deserto nunca, porque Deus, o Pai, ele colocou no deserto para, o pastor falou algo muito forte, escravos que foram no deserto oferecer sacrifício, não tinha nada, foi oferecer. Deus estava dando ali a oportunidade, sai da escravidão e vai ser um ofertante, Isso, vai só ser Deus uma mesmo, pessoa, né, para dizer, já promovido. O escravo vai lá ofertar. Só Deus mesmo. Mas essa mentalidade ela é tão ofensiva que a sensação que eu tenho é que o indivíduo diz, homem, lá foi 40 anos, eu só tô há 10 anos tá sofrendo, tá tudo tranquilo. Para eles foi pior. Aí se compara por baixo. E o texto que Deus disse assim, né? É porque às vezes a gente não se aprofunda no texto. Ele diz, será que se um filho meu me pedir pão, eu vou dar a pedra? Olha como isso relaciona a paternidade. Às vezes, e aí eu contei até alguns testemunhos, né? Às vezes eu quero uma coisa e eu vou dizer, amor, o que é que você acha? Dá certo? Aí ele diz, não. Eu disse, tá bom, vou pedir ao meu pai. E quantas vezes, e ele já sabe quando eu digo assim, eu vou pedir ao meu pai. Às vezes já aconteceu, teve um tempo desse que a gente estava numa situação e eu estava tão ali meu Deus, e agora como é que a gente faz? Aí é a questão da orfandade, né? Fazer na força do braço, que eu disse, ei, peraí, eu posso ir lá no meu pai e ele vai me ajudar e vai me conceder. Porque se a gente quer dar coisas boas aos nossos filhos, e Deus, que é o nosso pai. E quando a gente traz essa questão da família, né? Pronto, eu disse que vivi tudo isso, eu não cheguei em casa pedindo perdão a ninguém. Ainda. Não. Sim. Por quê? Porque eu conversando, eu disse, olha, eu quero muito que vocês vão. Eu tô contando o tempo. Eita, né? Tô contando o tempo. Mas, Reinaldo, tu entende que você estava dentro de uma cadeia de miséria. E que aquilo foi quebrado. Então, pronto. Então, viver uma nova temporada. Aí, exatamente. Aí eu disse para meus filhos, porque é a questão da família, né? A família, depois de pecado, ela ficou disfuncional. Perfeito. Eu digo, cara, a gente às vezes se sente perfeito, né? Eu falando com a minha menina, ela disse, pai, por que, pastor, quer que eu vá? A minha menina, eu digo, quero que você vá. Quero que a sua mãe vá, quero que todo mundo vá, né? Por quê? Porque nesse percurso eu errei. Então a minha menina disse, meu pai, você é perfeito. Você é o melhor pai do mundo. Mas eu sei onde eu errei. Né? Então, tipo, eu só vou poder liberar perdão e pedir perdão quando ela viver aquilo dali e ver, né? Aonde foi que eu tenho na minha consciência que eu feri alguma coisa ali, aquilo dali está escondido, né? E eu quero que vá por causa disso. Voltando aqui para a paternidade bem direitinho, falando muito aqui sobre órfão de pais vivos. Né? E a gente tem, como a gente falamos sobre o nosso exemplo dos pais, eu vejo meu pai ainda é vivo, vejo meu pai, aí eu trato Deus igual eu tratava o meu pai, né? Mais ou menos assim. Então, se meu pai é um pai ignorante, que não é o caso do meu, se meu pai é um pai ignorante, e eu tinha que mostrar serviço para ser aprovado pelo meu pai. Perfeito. Deus não é assim, né? Mas tratando de uma criança, uma pessoa que perdeu seu pai, que cresceu nessa ausência do pai. Sem a referência do pai. Sem a referência do pai. O que a gente fala sobre para eles? Vamos lá. Porque temos pessoas aí nos assistindo. Tem muitos casos, né? Às vezes você perdeu o pai, mas tem uma referência paterna, que é um padrasto, ou um tio, um avô. Então, aquela tua referência paterna é que tu vai ligar. Mas só o fato da perca, ela já causa uma ruptura. Porque a ruptura é um abandono.
E aí vem uma série de fatores que podem entrar, né? E um dos fatores é perdoar a Deus. Isso é tão sério, porque aí você pode pensar, tá, se Deus é tão bom, porque ele permitiu que meu pai morresse? E aí, né, e esses questionamentos também criam uma barreira no relacionamento com o próprio Deus. E é uma ruptura. Mas só que Deus não é assim. Aí essa pessoa precisa ter uma experiência com o próprio Deus. Toda ação tem uma reação, né? Porque ele trouxe um exemplo aqui que eu não tinha raciocinado. A pessoa que não tem um referencial, ainda assim ela pode criar ali uma situação e culpar Deus por isso. E nem só isso. Além de culpar Deus, só que tudo isso se resolve em quem? Isso tudo se resolve por meio de Jesus que nos fez filhos. Sim. Você pode não ter tido uma boa experiência com seu pai. Você pode não ter tido uma experiência de qualquer referência paterna. Mas você pode se apropriar de um pai que é bom. De um pai que é generoso. De um pai que é amoroso. De um pai que cuida. E ele nos permite essa experiência através das suas escrituras. Porque desde o início o plano dele é o quê? Um pai com muitos filhos. Então, quando você conhece o seu pai, quando você perdoa, sabe, restaura tudo isso, você fica com acesso livre e você começa a entender as verdades da filiação. Ele é o meu pai e ele é um bom papai. Ele é um bom papai. Quando você começa a usufruir disso, você caminha diferente. A sua forma de caminhar ela é mais confiante. Você não caminha com medo, você não caminha inseguro, você caminha firme porque você sabe que não é você, é ele em você. A ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto. Eu me aproximo de Deus e com isso eu consigo perdoar esse pai. Porque assim, ainda que essa pessoa não tenha tido um referencial, vamos lá, o indivíduo não tem um bom pai. E de fato o pai dele não é uma pessoa boa mesmo para ele. Ele traz consigo as marcas de maus tratos, etc. e tal. Mas quanto mais o filho se aproxima de Deus, ele vai saber lidar e liberar perdão sobre a vida daquele pai. É mais... Claro que você se torna mais próximo e mais semelhante a ele. Mas o perdão é você escolher perdoar. Sim. Não é, ai meu Deus, não, mas tá doendo. Escolha perdoar. Quando você se aproxima de Deus, é natural que você seja recebida em amor. E o amor dele constrange a gente. Verdade. O amor, puxa, hoje mesmo tava só eu e ele. Aí, papai. Tava só eu e ele conversando umas coisas assim, meio que às vezes também a gente só quer falar, não quer nem ouvir, viu? É bom a gente ficar calado e esperar ouvir, né? Abacuque diz, por mim na torre de vigia vigiarei até que eu veja o que o Senhor me dirá. Né? Parar um tempo, ficar lá e esperar o que ele vai falar. E aí, nesse relacionamento, né, ele foi me mostrando algumas coisas. Eu disse, Senhor, como tu és bom. Porque a nossa fraqueza revela o quanto nós somos dependentes da sua graça. E só em você entrar ali na presença e você ouvir dele, você se aproximar da sua palavra, é natural que você seja abraçado pelo amor. E quanto muito você é amado, é mais fácil você conseguir perdoar, liberar e ser misericordioso. Meu Deus do céu, dizem que o relógio não é crente, mas ele é crente. Ou menos o meu é crente. Tá bom, vamos. Mas Está mais perto. Né? Pastores, eu reitero aqui o que Jesaías disse. Para mim é uma satisfação grande receber vocês aqui. Eu sou pastoreado, vocês que não sabem, eu sou pastoreado pelo pastor Rodrigo, pastor Rafaela, pelo meu pastor Ayrton. Quero mandar um abraço especial, minha pastora Geise. Eu amo a vida dos meus pastores. E eles têm me ajudado nesse processo, que eu ainda estou no processo. Todo dia a gente recebe algo dos céus. Então eu sou grato a Deus por esse momento. Eu queria, antes de terminar, fazer só um bate e volta com vocês. E funciona assim, eu digo uma palavra e vocês me respondem também o que é que essa palavra lhes arremete, o que é que vocês veem à mente de vocês com relação a isso. Eu quero fazer com a pastora Rafaela e você faz com o pastor Rodrigo. Pode ser assim, não? Grande foi o desafio, pastor, para todos Meu nós. Deus! Será que eu vou saber responder esse bate e volta, meu Deus? Vai ser. Será que eu vou saber perguntar? Com certeza. Mas vamos lá. O que lhe vem à mente quando eu lhe digo a palavra céu? Vem o amor de Deus.
a graça e o sobrenatural dele. Filho, poxa, filho, nossa paternidade, eu quero mais nisso. Filho é a nossa essência, somos filhos. Reino. Governar, estabelecer e implantar. Que venha o reino dele, assim na terra como é no céu. Arrebatamento, poxa. Maranata. Eu pensei a mesma coisa. Parabéns. Eu quero fugir um pouquinho do convencional. O que é que a senhora diria se eu lhe falar a palavra sociedade? Sociedade. Sociedade me vem uma missão. Isso aí até queima, sabe? Porque nós temos uma missão de entregar o Rei Jesus quando ele voltar a uma sociedade diferente. Essa é uma missão, né, nossa? Pois vai, pastor. E a noiva de Cristo, como é que ela tá? Tem que estar adornada, né? É necessário. É necessário. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu louvo a Deus por esse momento. E você que esteve conosco até agora, não deixa de curtir, compartilhar. Da última vez que o pastor esteve conosco, há exatos 1 ano atrás, ele falou sobre áreas de influência. E essa palavra, ela mexeu muito comigo. Por isso que a gente está aqui. É para chegar até a sua casa, para chegar até a vida de pessoas que precisam ouvir dos céus palavras de esclarecimento. Então não deixa de curtir, compartilhar. Não se trata só de mídia, não se trata só de like, se trata de vida, se trata de transformação e mudança de mentalidade. Não deixa de curtir, compartilhar e até o próximo Na Mesa Podcast. Deus abençoe sua vida. Amém.